O vice-presidente de futebol do Grêmio coloca lenha na fogueira e joga o condicionamento da arbitragem no colo do co-irmão. Além disso, Antônio Brum minimizou o folgão do Renato em plena semana de Grenal. A gente vai falar sobre isso e mostrar os principais trechos logo após a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Felipe Nabinger. Não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho, ativar as notificações, deixar o teu comentário e, muito importante, deixa o teu like, curte esse vídeo porque isso vai nos ajudar a difundir esse vídeo a cada vez mais gremistas. O YouTube vai entender o vídeo como relevante e vai oferecer, vai levar a cada vez mais tricolores aqui nessa rede. Então eu conto contigo. O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva no final da manhã desta quinta-feira, dia 17, faltando 2 dias para o clássico Grenal 4-4-3. E nesta coletiva, os principais assuntos estiveram no folgão do Renato e na arbitragem. O árbitro do Grenal será Bruno Arleu de Araújo, que desagradou, vamos combinar, os dois lados. Ninguém gostou da escalação deste árbitro. Mas vamos começar falando sobre a questão da folga para o Renato. Renato Portaluppi ficou um dia a mais de folga em relação aos jogadores. Muita gente já tinha criticado até mesmo a folga para os jogadores, mas fato é que o Renato não apareceu na segunda-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, quando o clube se reapresentou, os jogadores se representaram. Estava previamente acordado, sim. Mas o site do Grêmio divulgou fotos e colocou um texto dizendo que os jogadores trabalharam a parte técnica e tática. E isso pegou muito mal. O Brum foi perguntado sobre essa questão, né? Disse que a ausência do Renato não atrapalharia, porque não foi trabalhado parte técnica e tática, e sim parte física. E ele deu uma explicação e colocou a responsabilidade, colocou a culpa na comunicação do Grêmio. Primeiro, peço desculpa ao nosso torcedor, foi um erro da nossa comunicação a matéria que saiu no site dizendo que foi um treino, o termo foi usado técnico-tático, né? Não, ele foi um treino físico. Como eu sei que tu é um dos jornalistas mais estudiosos... Quê? Tem foto do treino de futebol. Tá, mas aí que eu vou, o ponto que eu vou entrar, né? Tu é um cara estudioso e lê bastante sobre futebol, que eu sei, eu tô errado. Sabe o que é periodização tática, obviamente, né? A gente admira muitos treinadores portugueses aqui no Brasil, que não existe mais treino físico, só corrida, né? A gente não somos mais atletas de futebol, e a periodização tática, que é algo que está disseminado pelo mundo inteiro, né? Começou com a escola portuguesa, que tem trazido bons técnicos para o Brasil também. O treino físico tem bola hoje, né? Então, assim, se essa foi a dúvida que ficou, os nossos treinos físicos, eles têm bola. Agora, realmente, eu peço desculpa ao torcedor pelo erro da nossa comunicação, que foi ao site, foi comunicado de uma forma errada por quem escreveu, e quando a gente viu, a gente tentou corrigir e apurar para que esse erro não acontecesse mais. Cara, essa eu não vou engolir, não vai colar. O Brum tá tentando fazer esses malabarismos para favorecer, para enaltecer essa vergonha que é Renato no Grêmio, mandando e desmandando, fazendo o que quer. Por quê? Ele fala e dá esse carteiraço de setorização tática e... Velho, se fosse assim, seria um treinamento que trabalhava a parte física, a parte tática e a parte técnica juntas. E aí tu precisa sim ter o teu treinador contigo. Agora, se fosse como antigamente... Não, hoje o treino é físico, é academia e é exercício físico. Aí beleza, não precisa. Então, mesmo que coloque a responsabilidade na nota, e quem escreveu a nota do site do Grêmio, o Brum tá errado. E não tem defesa. Desculpa, gente. Você pode pensar diferente, deixa nos comentários, mas eu penso que é ridículo e inadmissível que o Renato tenha esses superpoderes e essas regalias. Ele tinha que dar exemplo. E mesmo que o treino fosse só físico, ele tinha que estar no CT com o seu grupo. A outra questão, muito polêmica, a arbitragem do Bruno Arleu Araújo. Questionado sobre o Bruno Arleu, o Brum disse que é um árbitro que já errou outras vezes, mas que ele não ia entrar muito nesse aspecto e detonou o rival. Afirmou que o Internacional está condicionando a arbitragem.
quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional e não o Grêmio, né? A minha manifestação no pós-jogo em BH foi no sentido de um apelo à CBF, visto que o Grêmio não tem sido prejudicado, o Grêmio é o clube mais prejudicado pela arbitragem nos últimos 2 anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fosse os erros grotescos da arbitragem brasileira. Porque o Grêmio, para citar apenas um lance, teve uma mão, em que é um dos maiores pênaltis que eu já vi na história do futebol e que não foi marcado em Itaquera, e aqueles 2 pontos foram os 2 pontos que nos faltaram, assim como outros erros, para se sagrar campeão brasileiro. Inclusive, os erros foram tão graves que esses árbitros que cometeram esses erros foram afastados pela CBF. Tamanho foram esses erros. Então, no pós-jogo, onde eu vejo uma arbitragem catastrófica novamente, que interferiu em 3 lances capitais do jogo, e eu não quero mais que a arbitragem interfira nas campanhas do Grêmio, eu vou ao microfone e faço um apelo pela melhora das arbitragens. Obviamente, o próximo jogo é o Grenal, eu vou fazer um apelo para o próximo jogo. E aí, do outro lado lá, chamaram a gente de retrógrado e fizeram a coisa mais... Eu nem sabia que isso existia no futebol ainda, uma reunião de urgência com a CBF para tentar mudar o árbitro. Tem algo... Vocês conhecem alguma coisa mais retrógrada do que isso? E que clima que está sendo gerado para o árbitro num estádio com 50 mil pessoas, em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula que vai ser julgada, né? Que clima que se gera? Isso não é condicionamento de arbitragem? Isso não é retrógrado? Então, eu só espero que o seu Bruno Arleu honre o seu distintivo FIFA e passe desapercebido no Clássico e que o jogo seja decidido dentro de campo. E as declarações foram direcionadas ao vice-presidente de futebol do Internacional, né, o José Olavo Bisol, que chamou o Grêmio de retrógrado por reclamar de arbitragem, e aí o Brum retrucou, botou lenha nessa fogueira da arbitragem. Olha, isso é mais velho que andar para frente. Quem acompanha Clássico tem condicionamento de arbitragem de lado a lado e sempre foi assim. Acho que desde a fundação do co-irmão e do momento em que começou-se a disputar Grenais existe esse condicionamento. Então eu quero pegar ali o último trecho da fala do Brum e eu acho que é isso que é importante. A torcida é para que Bruno Arleu, que é um árbitro sim, que comete muitos erros, eu acho ele um mau árbitro, eu acho ele ruim. Não é ladrão, não é nada, é ruim. Mas torcer para que ele passe ileso, que ele faça uma boa arbitragem para que ninguém fale de Bruno Arleu Araújo após a partida, independente do resultado. Então essa é a torcida, mas de qualquer forma o Antônio Brum colocou sim lenha nesta fogueira. E você, o que achou desses 2 principais assuntos da coletiva de Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio de futebol? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais.